Alunos da Faculdade Iguaçuana de Teologia Polo Queimados, sou o professor Alexandre Almeida e neste mês estaremos estudando na disciplina História do Cristianismo. Neste vídeo estaremos estudando a divisão da história do cristianismo, com ênfase no primeiro período, que é o período do cristianismo primitivo. No próximo vídeo em sequência, continuaremos a partir do tema patrística, mas neste vídeo eu quero iniciar com a definição de mundo ocidental ou cultura ocidental. Por quê? Porque quando se estuda a história do cristianismo, não temos como deixar de elencar também a história da civilização ocidental. Prestem atenção, a história da civilização ocidental tem muito a ver com a história do cristianismo. Digo isso porque o cristianismo teve um papel fundamental no desenvolvimento do mundo ocidental ou da cultura ocidental. Haja visto pelos símbolos do cristianismo que marcam presença forte até hoje. Um exemplo é o símbolo da cruz, que podemos vê-lo nos templos, nos cemitérios, nos hospitais, tribunais e etc. Sem falar também da forte influência da cultura cristã em nossas convenções e tradições, como, por exemplo, a partir da influência do cristianismo, neste caso católico, na sociedade quanto aos casamentos religiosos, que em muitos casos acontecem mais por uma questão de tradição, convenção e estética do que pelo valor religioso em si. Um outro exemplo é o batismo de infantes, de crentes e até de pessoas não crentes. Ou seja, o cristianismo ele tem um valor cultural muito grande, mais do que o seu valor religioso. Mas o que é cultura ocidental? O que vem a ser mundo ocidental? No próximo slide, que eu vou passar aqui agora, nós podemos ver através da ilustração. Deixa eu fechar aqui a webcam, porque ela vai atrapalhar a visualização do slide. Bom, aqui temos duas imagens. A de cima representa a divisão geográfica entre o mundo ocidental e o mundo oriental. A de baixo representa a divisão cultural entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Pois bem, a divisão geográfica implica na separação entre o lado oriental à direita e o lado ocidental à esquerda. Essa divisão é marcada pela linha do meridiano de Greenwich, como vocês podem ver aqui na ilustração. Ou seja, a região ou países à direita dessa linha são os do lado oriental e os à esquerda são o do lado, geograficamente falando, ocidental. Já na divisão cultural, podemos ver a forte influência do cristianismo representada a partir da cor verde. Os países ou regiões de cultura predominante ocidental estão do lado esquerdo, ou seja, do lado ocidental, a oeste da linha do meridiano de Greenwich. Mas podemos também ver do lado do oriente, ou seja, a leste da linha do meridiano de Greenwich, países ou regiões que representam a cultura ocidental. A exemplo da África do Sul, da Oceania, ali com a Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. Essa divisão ocorreu no século III, por conta de crises políticas e econômicas no Império Romano, quando então Diocleciano divide o império, ficando ele, Diocleciano, com Roma
a oeste da linha do meridiano de Greenwich, ou seja, lado ocidental, e deixando o lado a leste da linha para o outro César, ou melhor, para Maximiano, onde foi então instaurado o famoso Império Bizantino. Ou seja, essa separação ou divisão geográfica e cultural se estende até hoje. Bom, mas o que é cristianismo? Eu defino o cristianismo em uma frase. É uma religião, uma cultura, uma doutrina, uma filosofia de vida baseada na fé em Jesus Cristo. Digo religião por causa da crença. Digo cultura por conta das concepções antropológicas e sociológicas que o cristianismo implica. Digo doutrina por causa dos ensinamentos. E digo filosofia por causa do valor não somente espiritual, mas também moral e estético que o cristianismo traz. Em termos técnicos, o cristianismo é uma religião que há cerca de 2000 anos tem moldado o mundo ocidental. Hoje, com aproximado 2 bilhões de adeptos, é a maior religião do mundo, dividida entre católicos, protestantes e ortodoxos. O cristianismo se derivou do judaísmo. É uma religião monoteísta e tem como algumas das suas principais doutrinas, está aqui no slide, a encarnação do Logos, ou seja, a encarnação do Deus Filho na pessoa de Jesus, o nascimento ou concepção virginal de Cristo, o batismo, a Santa Ceia, a ressurreição dos mortos, a doutrina da Trindade e a parúsia ou parousia, que é a segunda vinda de Jesus. Origem do cristianismo. Século I, ano 27, na Palestina, a partir da conversão dos primeiros judeus ao cristianismo, conforme registrado em Atos dos Apóstolos. O cristianismo primitivo, também chamado de cristianismo apostólico, teve seu início no primeiro século, como eu já falei, e durou até o século IV, período este dentro da história do cristianismo, que divide a história do cristianismo em duas partes, a partir do concílio de Nicéia, ou melhor, a partir do primeiro concílio de Nicéia. Ou seja, o concílio de Nicéia foi o divisor, ou é o divisor dentro da história do cristianismo, ficando assim, em duas partes. A primeira parte, ou primeiro período, denominado anti-niceno, e o segundo período, ou a segunda parte, pós-niceno. Primeira parte, o primeiro período, anti-niceno, que é o período do cristianismo primitivo, ou cristianismo apostólico. E a segunda parte, o segundo período, que é o pós-niceno, a partir ali do ano 325, quando deu-se então o primeiro concílio de Nicéia. As 5 igrejas mais importantes nos 2 primeiros séculos, elas estavam divididas por regiões ou cidades como Jerusalém, Antioquia, Roma, Éfeso e Alexandria. Jerusalém e Antioquia no Oriente, Roma, Europa, Éfeso, Ásia e Alexandria no Egito. Essas localidades eram as chamadas cidades-sedes, onde ficavam os bispos que comandavam as igrejas. Ninguém pode negar que Jesus Cristo é a figura central do cristianismo, que é interpretado pelos religiosos como o Cristo da fé e pelos acadêmicos e céticos como o Jesus histórico. Mas isso é tema para a teologia sistemática, isso é tema para a cristologia. Um outro fator interessante e importante
a ser considerado na história do cristianismo são as suas ramificações a partir das muitas seitas cristianizadas, classificadas como religiões pseudo-cristãs. Isso mostra a forte influência e tendência cristã na cultura humana e religiosa. E isso é uma questão antropológica, porque a necessidade de religião está intrínseca na natureza do ser humano. Não podemos negar esse fato. Uma outra consideração importante e relevante são os resquícios do judaísmo e do helenismo que o cristianismo carrega até hoje. Mas isso é assunto para a nossa próxima videoaula. Sendo assim, podemos definir a história do cristianismo como uma ciência que estuda a origem, o desenvolvimento e a influência da religião cristã, principalmente no mundo ocidental. Duas questões para vocês exercitarem. Respondo: quais as principais doutrinas do cristianismo? E o que foi o período antiniceno e pós-niceno? Como referência bibliográfica, eu recomendo o livro, ou os livros, O Cristianismo através dos Séculos, de Ernest Carnes. Recomendo também A História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez. Muito boa obra essa aqui. E, cumprimentando, eu sugiro a leitura do livro E se Jesus não tivesse nascido, de James Kennedy. Excelente obra. O autor aqui ele mostra de forma fascinante o poder transformador do cristianismo na cultura e no comportamento da sociedade. Queridos, vamos parar por aqui. Eu desejo bons estudos e vamos para o nosso próximo segundo vídeo, nossa segunda videoaula, no tema apatrística.